Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Então eu preparei esse conteúdo aqui de laje mista, esse vídeo para que possa explicar a respeito do conteúdo que eu passei aula, na sala, né, de aula aqui virtual para vocês, que é o PDF Laje Mista. Esse material é da CBCA, é uma parte dele, então corresponde aí a essa aula de hoje que eu estou passando para vocês, tá bom? Bem, só para reforçar, eu já tinha falado isso em aula, não vai ter nenhum exercício em relação à laje mista, porque quando a gente for calcular a viga mista, já está incluso todo esse cálculo que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, não vou estar passando exercício, eu passei um sobre conector de pilar misto para vocês, e aqui eu dou essa explicação, tá bom? Então, campo de aplicação. O campo de aplicação aqui é laje mista de aço e concreto de edificações, que constitui, né, que tem a forma de aço. Então, ela tem que ter uma forma de aço e o concreto feito aqui no local. O concreto, densidade normal ou leve, e a forma de aço, ela tem três modos aqui para transmitir o cisalhamento longitudinal na interface, né? Aço-concreto. A primeira delas está através de moças. Então a gente está vendo aqui esse formato trapezoidal aqui da forma de aço, e aqui a gente tem certa saliência que é chamada moças, e essas moças permitem que o concreto se adere melhor à forma, não deslizando. Tá? Então é uma maneira aí de você estar fazendo surgir o cisalhamento. Outra maneira é ter um formato da forma de aço de forma reentrante aqui, como vocês estão vendo, né? Isso aí também auxilia e ajuda nesse, nesse cisalhamento longitudinal. E, por final, a gente trabalhou, já calculou, né? Usando os conectores. Outro destaque aqui também, que a gente tem que fazer, que são consideradas o carregamento estático, né? Lajes biapoiadas ou contínuas. E no caso para laje mista, envolve tanto a fase de construção e a fase final, após a resistência, né, atingir 75% da resistência do concreto. Então, tanto você tem que fazer a verificação antes, porque no momento antes, o concreto ainda não houve ainda, não atingiu a resistência, não houve a cura, né? Então ele praticamente vira só uma carga sobre essa forma. Então eu tenho que fazer essa verificação, é a fase de construção. E depois na hora que atinge acima de 75%. Muitos fabricantes fornecem a capacidade de carga para um dado vão ou inverso. Então, como exemplo aqui, tem aqui, ó. Então você tem a tabela de carga para o steel deck. Ele utiliza o aço, né, ZAR 280, resistência desse aço 280 MPa, e aqui ele vai dar qual é a carga máxima que ele suporta em kN por metro quadrado, a partir de um certo vão. Então aqui você tem os vãos, 2000 aqui tem milímetro, mas é 2 metros, 2,1 metros, 2,3. Aqui você tem a altura da laje e a espessura do seu material. Então, a partir desses dados, ele tem também os vão máximos sem escoramento, qual é a possibilidade que você pode fazer, e aqui ele te dá qual é a carga máxima que você pode suportar. Percebam que, ó, aqui, por exemplo, a 2 metros, nessa espessura de 0,80, ele suporta 11,87. À medida que você vai vai aumentando o vão, então você vai caindo a carga máxima permitida. Então, quanto maior o vão, menor a carga. Então, muitas vezes você tem que alterar o vão. E ela corresponde àquelas vigas secundárias, tá, pessoal? Aquelas, não sei se vocês estão lembrados lá do bloco 100, lá da FEP. Quando vocês forem lá de novo, né? Se Deus permitir, nós estaremos voltando logo lá. Tem as vigas secundárias, onde são colocadas a forma metálica, então a gente percebe lá um certo espaçamento. É justamente
é isso aí que vai determinar qual que é a carga, né? Quanto mais próximo, maior a carga a gente consegue. Voltando aqui, eu preciso no início estar determinando as propriedades elásticas, então tem que calcular a razão modular, que é esse N aqui, E sobre C. Então, para ações de curta duração. Então, aqui é o módulo de elasticidade do aço e o módulo de elasticidade do concreto, equações que a gente já está acostumado a trabalhar, então não tem muita dificuldade. E para ações de longa duração, o que muda aqui é um 3 multiplicando. Eu vou ter que trabalhar com uma certa largura da laje, chamada largura transformada, e a B aqui é a largura da laje mista tomada como 1000. Então, nesse caso aqui, eu tomo como 1000, né, 1 metro aqui, e divido por essa razão modular para achar a largura da transformada. Ok? A partir dessa largura transformada, a gente está vendo aqui, a gente consegue calcular vários parâmetros. E um deles é esse aqui, ó, a linha neutra passando acima aqui da forma. Então, a forma está aqui embaixo, bem rente aqui, ó, onde eu estou assinalando, e aqui é o concreto, então essa linha neutra pode estar passando. E eu preciso calcular qual que é a altura, e aí é calculado por esse AF. Por esse A, né? E esse A, F e F aí corresponde à área da seção efetiva da forma, e DF é a distância do centro geométrico da forma até a face superior. Já que eu mostro uma imagem para vocês perceberem qual que é essa distância aqui. Feito esse cálculo do AI, eu tenho uma tabela aqui para a gente poder calcular essas propriedades. Então eu tenho aqui do concreto para calcular a área. Então eu tenho aquela altura A vezes a largura transformada. Multiplico, eu calculo a área aqui. A área da forma é fornecida pelo fabricante. Esse YI é a distância do centro geométrico do elemento ao eixo x da forma. Então a gente vai ver isso aí também. Então eu tenho DF menos A sobre 2. Deixa eu só corrigir aqui, tinha um pontinho aqui no meio. Então DF menos A sobre 2. Percebo que agora eu tenho que calcular o AI vezes YI. Aqui é só calcular, né? Pegar esse valor aqui e multiplicar. Eu não tenho essa distância, no caso da forma, então esses parâmetros aqui são zeros e tem o momento de inércia. Bem, o AY ao quadrado também calculo, né? Elevo esse valor que achar aqui ao quadrado e multiplico pela área. Então perceba que é uma tabela que a gente vai montando e vai calculando. E o momento de inércia é o BTR vezes o A ao cubo. Então você tem ao cubo aqui, né? E isso aqui na verdade é o quê? O momento de inércia de uma área retangular. Então você tem a altura A ao cubo, a largura BTR dividido por 12. Então a forma, novamente, o fabricante vai fornecer o momento de inércia. E aqui eu faço a somatória de A vezes Y e A vezes Y ao quadrado, a somatória aqui. E aqui é a somatória dos momentos. E no caso do I aqui não existe somatória. Bem, de posse desses valores, eu consigo então calcular o seguinte, sabendo a linha neutra, eu vou calcular a linha neutra, a posição dela é esse y0, da tabela eu tenho as somatórias, eu vou fazendo a divisão, ou então df menos a, e consigo calcular o momento de inércia da seção transformada, que é essa equação aqui que vocês estão vendo. Então, todos esses somatórios, vocês podem perceber que sai da tabela. E o y0 aqui, então eu consigo fazer o cálculo. Para o momento de inércia da seção não fissurada, o que a gente faz é a largura BTR igual a B e substitui o AFF por ATR, né? A área transformada aqui, que é calculada por esse parâmetro. Veja que também a gente conhece. E o AC aqui, né, para essa situação aqui, corresponde à área do concreto dentro das nervuras. Tá? Então, a área de concreto dentro das nervuras. Então, calcular transformado. E, por final, eu calculo o momento, então, de inércia da seção não fissurada. Tá? Bem, determinação da resistência de cálculo à plastificação. Tudo que a gente viu foi seção elástica, agora começa a seção plástica. Eu já estou mostrando aqui, para ficar mais claro, lembra daquele DF que eu tinha comentado? Está aqui.
o A, né, passa na região do concreto, acima da forma, e aqui eu tenho a forma. Eu tenho a altura do centro geométrico, uma dada posição, o fabricante vai fornecer, e aqui então eu tenho o diagrama de tensões para momento positivo da linha neutra plástica passando acima aqui. Então a gente percebe que a gente tem uma carga NCF aqui, um NPA, e eu posso calcular a partir disso o momento. Bem, uma outra posição seria a linha neutra estar passando sobre aqui no caso a forma. Então eu tenho essa outra situação, certo? Vejam só, uma das verificações que tem que ser feita para a plastificação é esse cálculo aqui, é a relação largura-espessura, mas no caso aqui passa no TF aqui, ó. Então fica a largura sobre a espessura da parte comprimida, mas olha só, eu tenho várias partes comprimidas aqui na minha forma. Então tem essa parte superior, essa parte lateral, aí a parte inferior aqui, né? Então é a largura da face superior, da face inferior e da parede aqui. E nessa equação eu tenho o módulo de elasticidade, a resistência do aço da forma, né? TF é a espessura da forma, dado pelo fabricante, e eu tenho o alfa. E esse alfa é a relação entre a largura da parte comprimida e a largura do plano do elemento. Então eu vou calcular em cima aqui, tá certo? Então eu tenho que fazer essa verificação, ela tem que ser, quando o alfa for maior que meio, eu faço essa verificação. E quando ele for menor que meio, eu faço, ele tem que ser menor que esse valor aqui. Tá? Então aí os dados aí para a gente calcular. Posição da linha neutra plástica. Eu voltei a repetir aqui as imagens, né? Essas duas figuras aqui na posição da linha neutra para auxiliar a gente. Então, é necessário calcular dois parâmetros, que é o NCF e o NPA, dado por essas equações. E se esse valor NCF for maior ou igual ao NPA, a linha neutra está acima da forma de aço. Então, está passando aqui. Consequentemente, eu tenho que calcular aquela posição da linha neutra através do cálculo do A, que é dado por essa equação. Tá? Bem, se não for, se NCF for menor, então está passando na forma de aço aqui a linha neutra. Bem, com isso eu consigo calcular um momento, o MRD. Então eu vou ter o NA que eu já calculei aqui, NPA, melhor dizendo, o DF menos meio de A aqui. E para passando na forma eu tenho um NCF, que já foi calculado aqui também, vezes um Y, que é dado por essa equação, mais um MPR, tá? Então tá aqui, o MPR é essa equação que vocês estão vendo. Veja que são equações, parece complexa, mas é substituição, são parâmetros, né? Só para confirmar, o MPR é o momento de plastificação, e eu calculo então a altura da laje, eu tenho a altura da laje aqui que é o TC, vamos voltar ali, ó. Aqui o TC, acima da forma é o TC, né? O H é a altura total da laje, incluindo a forma, o E é a distância do centro geométrico, da área efetiva da forma à face superior, e o EP é a distância da linha neutra plástica da seção efetiva à face inferior. Então tá aqui, ó, nessa figura a gente vê quem é o EP e quem é o E. Então tem o EP e o E aqui. Tá certo, pessoal? Então tá aí, né? Tanto o cálculo aqui da linha do momento de inércia para a parte elástica, né? O cálculo da parte elástica, e a parte plástica a gente consegue calcular o que importa para a gente, que é a resistência ao momento. Tá? Então tá aí o conteúdo, depois eu vou estar tirando dúvida de vocês, tá bom? Fica com Deus.